internautas conectados na MTV, estamos de volta com o DM Entrevista. Eu recebo hoje aqui nos estúdios do DMTV Clery Cunha, cineasta goiano, uma verdadeira lenda da TV e do cinema brasileiro. A gente vai conversar sobre a sua carreira, sobre algumas particularidades, enfim. É um prazer recebê-lo aqui, Clery. Seja bem-vindo. O prazer é tudo meu. E voltando, eu estou agora na minha terra, querida terra, né? E essas vibrações positivas me dão novo alento. Eu estou recarregado numa bateria supernova. Que bacana, que bacana. Clery, você, como é que foi essa trajetória? Vou falar um pouco da carreira do Clery e, claro, do cidadão goiano que saiu de Goiás ainda criança e acabou trilhando caminho da TV e do cinema e do rádio. Como é que foi isso? Bom, a minha origem, eu sou de Leopoldo Bulhões, com muito orgulho. Isso eu em São Paulo, eu viajo muito e até internacionalmente. Foi o caso do Joelma, eu fui para a Argentina. Eu sempre, eles perguntam, de onde você é? Leopoldo Bulhões. Mas aonde? Goiás, eu sou goiano. E sempre repeti. Então eu nasci em Leopoldo, fui aqui, meus primeiros passos de criança até os meados da minha juventude heróica e firme. Aqui o palco era realmente a praça cívica, era incrível. E depois, com o tempo, claro que eu fiquei esse tempo todo, mas sempre eu voltei. Eu tenho família aqui. Continua a ter parentes aqui. Claro. E mas eu saí de Goiânia com 8, 9 anos. Fui para São Paulo. E é claro, nessa época a televisão já era Tupi, só existia a Tupi e a Record. E aí, bom, eu via isso nos bares, era interessante como é a Copa do Mundo, mas era preto e branco a televisão. E tinha um seriado chamado Falcão Negro, com José Parisi. Coincidentemente, eu fui estudar, estava estudando, ao meu lado tinha o Armando Parisi, que era irmão caçula, claro, do Zé Parisi, que era ao vivo. Aquilo foi fascinante, foi um negócio, eu falei, puxa, eu vou conhecer, porque até então, aqui em Goiânia, eu ia muito ao cinema, né? Mas eu nunca esperava encontrar alguém, aquele fascínio incrível. Até que um dia eu falei, não, ninguém acreditava. Como ele morava no Sumaré, e ele falou, vem domingo na minha casa. Ele foi e eu vi que era o Falcão Negro. A partir desse instante, eu deixei emprego, eu trabalhava no Banco Auxiliar de São Paulo, acabou o meu emprego, e eu, Sumaré, e eu esperava ele ansiosamente, ele falava, mas o que é que você quer, garoto? Eu falei, olha, eu queria trabalhar na televisão, por favor. Aí ele dizia, mas por que você não sabe nada? Eu falei, não, é claro que eu não sei, mas eu posso aprender. Bom, até que de tanto ir, o César Monte Claro, que ainda é pioneiro da televisão, está vivo, e eu lá com meus 12, 13 anos, você vai ficar aqui na portaria, você vai pegar as correspondências e levar. Agora veja quem eu ia levar as correspondências, que nem era pelo correio, as pessoas, era um absurdo, fora do correio. Quem que estava ao vivo, né, e nem a cores, Eva Vilma, Lima Duarte, Fernando Valeroni, Márcia Real, que está aí, e o Francisco Coco. Veja, você era o início da Vida Alves, quer dizer, uma coisa incrível, e eu ficava fascinado. Né? Só que, né, na minha passagem, eu entrava no estúdio, eu queria conhecer como era a televisão. Como é que aquela imagem aparecia naquele tubo lá em preto e branco? Aí, inevitavelmente, o César Monte Claro, que era diretor administrativo, falou, poxa, garoto, você não tem jeito. Eu falei, mas sou César, por que você fica no estúdio? Aí ele falou, vai ser Cabo Man. Olha aí, o cabo hoje, isso aí é um fio. Nem existe mais essa profissão. Verdade. E eu queria, as câmeras, aquelas de torre, para ser cameraman, o cara tinha que ter 1,70 m no mínimo, e pesadão, né? E eu jamais. E o cabo era assim, era uma corda de amarrar navio. E depois eu fui assistente de iluminação. E de assistente de iluminação, aí passei para o estúdio, assistente de estúdio que eu tenho, assistente de estúdio tem ainda. Tem ainda. Então, você veja, a minha trajetória na Tupi, aí fui transferido para o Canal 2, que era emissoras associadas. E depois, quando o canal, a Tupi, eu já estava, fui para a TV Celso, trabalhei na TV Record, na Bandeirantes, e a SBT, por exemplo, no início, quando o Povo na TV, posteriormente, mais tarde, eu voltei
entre o cinema e a televisão, eu sempre tive quando era férias, alguma coisa, ou então uma transição de uma emissora para outra, eu me dediquei ao cinema, que era fascinante, é a sétima arte, é uma câmera, entendeu? E eu cheguei à conclusão de que era, claro, a televisão e o Mas cinema. você nunca se afastou definitivamente da televisão, mesmo na sua carreira como cineasta. Por exemplo, nos anos 90, você foi responsável, estava dentro de um projeto que realmente foi uma coisa totalmente inovadora na televisão brasileira, que foi o Aqui e Agora, que foi algo completamente revolucionário na TV brasileira, e você estava dentro desse projeto. Fui um dos diretores, que eram vários diretores, e claro, a audácia, o projeto, o esquema do programa, evidentemente, era algo que vai para a rua. Vocês têm que ir para a rua, quer dizer, como? Veja, as câmeras eram pesadas, e aí o que acontece? O Silvio Santos comprou as câmeras, você lembra disso, ela existe até hoje, que era o top de linha, que era Super VHS, que eram umas câmeras menores. Mais compacta. Mas mesmo assim, o programa tinha uma agilidade fora de série, e era, a redação se fechava às 5 horas, era uma loucura para ter, você está entendendo, chamar, os apresentadores ficavam, o que vai, não, tira aquela manchete outra, era uma loucura, e era um jornalismo, assim, de impacto. Completamente, né? Completamente de impacto, e inclusive que trouxe para a televisão e para o grande público da época, eu que era adolescente na época, moleque ainda, pude conhecer alguns personagens da televisão brasileira e do rádio brasileiro e que eu só tinha ouvido falar, tipo o Gil Gomes, o Homem do Sapato Branco, são pessoas que fizeram muito sucesso nas décadas anteriores e que o Silvio Santos trouxe de volta para o Aqui e Agora, trouxe de volta para a televisão. Não, inclusive eu trabalhei, o Homem do Sapato Branco ele foi assim um fenômeno, até hoje incontestável. Ele chegou a um ponto, isso da TV Cultura ainda, de ter assim, a maior audiência, mais do que o Fantástico, mais do que qualquer outro programa, comprovado isso. Porque era uma coisa incrível, a audácia dele, entrar fumando, quer dizer, ele era irreverente, ele tinha um carisma, o Jacinto Figueira, o Sapato Branco. E por que o Sapato Branco? Porque quem usa sapato branco ele está na pureza, quer dizer, isso é uma simbologia que eu não vou discutir, o sapato branco, e ele ia de 8 a 800, de um extremo ao outro, ao policial, ao bandido, e foi o primeiro que eu era parte da equipe, por exemplo, de entrevistar um bandido foragido, claro que a gente não mostraria o rosto. Claro, então você estava em perigo. Mas eu tenho muito orgulho de ser um pioneiro da televisão. E no cinema? No cinema, com aquela paixão pelo cinema, você... inclusive foi responsável pela realização do filme do Joelma, né, o 23º Andar, que foi realmente uma das maiores, dos acidentes mais emblemáticos, uma das maiores catástrofes urbanos da nossa história. Morreram muitas pessoas e você resolveu filmar isso, mas não de uma forma como qualquer outra. Você resolveu filmar da ótica de um personagem, de um livro do Chico Xavier, ou seja, você resolveu levar o espiritismo para o cinema. Não, isso você ainda levou o Chico Xavier para o cinema. Aliás, o único filme no mundo que tem a participação do Chico Xavier. Foi uma série de coincidências assim incríveis. Eu tinha terminado de realizar um filme rural. O título era Chumbo Quente. Aliás, já passou. Todos os meus filmes da década... Porque eu comecei, na real, no cinema, assim, para valer. Eu nunca deixei a televisão. Porque o entrosamento, o point de encontro do pessoal era em determinado local, era a Porta do Sol, sempre tem o pessoal de teatro, de cinema. Então, como eu já era radialista, eu já comecei a conhecer o pessoal do cinema e, consecutivamente, comecei a participar como figurante em cinema, entendeu? Conceição, por exemplo, foi um filme do Hélio Souto, que Norma Bengel, quer dizer, ela é um mito do cinema na época, linda e maravilhosa. Né? E eu fui figurante no filme, como outros também. A minha primeira fala no cinema foi Lampião, o Rei do Cangaço, do Carlos Coimbra, um clássico. Você participou do Lampião, né? Aí, veja bem, o cinema correu paralelo à minha vida como a televisão, em São Paulo. E o Joelma foi já em... esse filme de ontem, na mostra aqui no Cine Ouro, ele foi a primeira direção minha. Anterior, eu tinha feito já 5 ou 6 fitas como assistente de direção. Na minha filmografia, eu tenho 20 longas metragens
Você está indo como co-diretor, a direção. Roteiro, então, para cinema, uns 30 roteiros de filmes. Enfim, aí o que acontece? O cinema começou a vir junto. Nisso, eu fui como assistente de... Veja, o Joelma foi depois. Então, por exemplo, eles falam, pô, você é um filme espírita, você é o pai dos... Não, não é nada disso. Coincidentemente, foi lançado... Eu tinha terminado esse filme Chumbo Quente com o Léo Canhoto e Robertinho. Um rural... Até uma comédia interessante, porque ele ia na onda do Trinity, aquele negócio todo. Violão que atira, baú que atira. Então, o que acontece? Coisa que foi copiada por Hollywood depois, né? Com Antônio Bandeiras agora, a balada do... Por aí. Então, olha como surgiu o Joelma. Eu fui convidado pelo Souza Lima, que era meu amigo cinegrafista, repórter cinegrafista, porque naquela época era bem óbvio, né? Então você ia para a externa, filmava e revelava, e você falava, bem, então, ó, aconteceu, e era quem que não teria uma entrevista, não tinha condições, era um fato em si. E aí, eu fui convidado por Souza Lima. O Souza Lima, ele se tornou, devido a essas imagens, ele estava fazendo um documentário, veja bem, na Praça das Bandeiras, que até hoje é terminal, normal. Lá tinha um teatro de alumínio. Ele estava fazendo uma matéria sobre a extinção de teatros de revistas em São Paulo. Ele tinha filmado, falou, vamos lá comigo, Cleber. Eu falei, não, eu vou lá em Santana. Quando ele chegou lá no 1º de fevereiro de 1974, ele estava filmando em 16 milímetros, e aí o garoto que era a câmera entendeu para carregar 3, ele falou, carrega 3 chassis, você vê como é o destino. Ele carregou 3 chassis, que é equivalente entre as quebras, daria 7 minutos de imagem. 3 daria para ele, porque ele filmou, era sócio desse Teatro Costinha, desse Gonçalves, e era muito quente, e eles deixaram por um determinado tempo. Era uma relíquia. Então, o local, ele filmou no estúdio a fotografia do Teatro de Alumínio, foi ao local, montou a câmera. Quando irrompeu o incêndio, o Joelma estava aqui. E ele foi o primeiro. Foi muito violento, as chamas saindo. E ele, antes as emissoras não tinham helicóptero, não tinham motolink. Então, quando ele colheu, a captação de imagem dele foi uma das mais... Ele ficou doente. Porque foi o seguinte, foi um maior engodo, isso o chefe dos bombeiros falou, não, morreu 200, era política, na época o Miguel Colossuano, ele estava candidato, entendeu? E abafaram o negócio, morreu mais de 1000 pessoas nessa tragédia. E ele estava presente, começou a filmar, desmaiou, acordava, e o pessoal pulando, entendeu? Então ele vendeu essas imagens para as emissoras, porque quando eles chegaram, já tinha acontecido. Já tinha acontecido e ele tinha as imagens. Aí eu tô com o Souza Lima, depois de muito tempo depois, né? Quase 8 anos depois, na mesa tinha um projeto de um filme, um amigo dele chega com um livro assim e diz, Souza, olha por que você... Lê esse livro. Ele falou, por quê? Somos 6. Psicografia do Chico Xavier. Chico Xavier. Aí, como? Lê esse livro. Olha, por que eu tenho que ler o livro? Ele não era nada espírita, ele era meio ateu. Eu não tenho que ler nada. Eu falo assim, Souza, você ficou legal, você ganhou uma grana, montou uma... Era dono de uma empresa de comerciais em 16. Da grana que ele vendeu para Londres, vendeu para o mundo inteiro, entendeu? Esses caras caindo e... Nossa, pavor. Eu nem usei isso no filme todo, porque... Era muito forte, muito chocante. Aí, meu querido, nasceu o Joelma. Por quê? Ele tinha as imagens. Daquele exato momento, terminou o projeto que ele estava me apresentando, que era um outro filme rural, e nasceu o Joelma, 23º Andar. Realmente. E o filme, você filmou o filme, você, inclusive, foi estrelado pela Beth Goulart, que fazia o personagem, que, inclusive, é um personagem do livro, que, na verdade, o livro conta a história de alguns personagens, e uma das personagens... tem até o nome da personagem, que é a Valquimar, né? Que era uma moça que estava dentro do edifício, né? E ela acaba não escapando e falece. E, na verdade, o livro... a família dela era espírita, e o livro retrata essa comunicação dela, falando como é que foi os últimos
momentos dela dentro do... Não só o personagem Lucimar, que na realidade é Volquimar. É Volquimar, Volquimar. Porque são seis personagens. Pessoas que morreram no incêndio. Então teria 6 personagens. Eu, com uma habilidade já de televisão, falei, olha, o negócio é o seguinte, vamos ser prático. Se te contar a história aqui, vai dar... Então, são 6 longas, na realidade, se você... Então, a opção foi... Optou pelo... E o restante, por exemplo, teve um personagem lá, que é o Ed Carlos, na época, ele era cantor, da Jovem Guarda, amigo do Roberto Carlos, o Ed Carlos. Hoje ele é um comercial, ele tem um restaurante lá no Cambuci, ele é muito amigo dos artistas. Mas ele, na época, ele não era ator, mas ele fez tão bem, porque ele estava, ele se tornou kardecista e tal, entendeu? Depois disso. Mas veja bem, o que ocorre? O Chico Xavier, na participação dele, foi espontâneo, ele consultou e veio, o livro foi transformado num roteiro de um personagem e inserido essas cenas reais com uma reconstituição fantástica. Eu precisei de usar 4 câmeras em 16 com os mesmos movimentos e aí o Edifício Joelma falou, aqui vocês não filmam. Eu falei, mas a rua é pública, aqui a avenida é pública. Foi uma operação gigantesca da DSV, Prefeitura, de paralisar 9 de julho num domingo, deu um caos incrível. E você, por exemplo, o fato ocorreu em 71. Isso. Eu estou fazendo a fita em 82, foi lançado em 83. Aquela época não tinha Fiat, entendeu? Se passasse um carro ali, quer dizer, era uma filtragem. Não, você não pode, como? Os caras não entendiam. Porque, né? E mesmo em outra, isso aconteceu no mesmo dia de a gente filmar todas as passagens e entradas. Para me fazer a entrada no Edifício Joelma, eu usei uma Zoom de 250, muito longe, e os atores, a Beth e o outro ator entrando no Joelma. E eles aqui no filme. Eu falei, bom, então em frente tinha o Cambridge Hotel, que até hoje existe, e assim, quando você vê a fita, é muito difícil você, porque foi usado vários efeitos de fumaça, lixo preparado porque caía o lixo, porque o bombeiro é muito rápido. Imediatamente, quando eles chegaram na porta do Joelma, aí que começou o movimento, ninguém entendia. O Joelma está pegando fogo de novo. Tinha 300 figurantes contratados, de repente tinha 5.000. Então, o filme, além do Chico Xavier, que é o único filme no mundo que tem a participação do Chico. E como é que foi esse contato com o Chico? Por que ele participou do filme? Porque acontece o seguinte, ele, na primeira versão da novela Viagem, que foi pela Tupi, não foi pela Globo. A Globo não, sim, a Globo foi uma reprise, a novela. Ele participou da novela. E foi muito castigado. Digamos, eu tive um contato fantástico com ele durante 10 dias na filmagem de Uberaba. E o que aconteceu, de fato, por isso que você pegou no início, aconteceu muita coisa. Aconteceu mesmo. Aconteceu muita coisa, assim. Muita diferente, coisa. muita coisa. Por exemplo? Luz. Você sabe que a película é nitrato de prata, não é como hoje a alta definição, que não tem nem... Né? Você vê, não tem mais filmes na máquina fotográfica, na Kodak. A luz, porque ela tem que ser dobrada para ter esse efeito aqui. É muito, você já viu, você sabe batido. disso. Não, é mais intensidade de luz para dar esse efeito. O diretor de fotografia, que assume totalmente, tecnicamente, essa parte, ele tem a prioridade. E era o Cláudio Portiolli, um dos mais categorizados, porque foi uma superprodução, na realidade. Aí que ele disse, falou, olha, em Uberaba, o centro é isso aqui, ó, 150 pessoas. Colocamos a câmera tripé no meio, não podia, depois eu tinha que gravar ele e tal. Aí, veja o que acontece. Aí antes, ele falou, olha, eu não posso, eu sou o Chico Xavier, eu vou fazer o meu trabalho. Então vocês, por gentileza, pode. Aí os outros médicos falaram, não pode ligar muita luz, ficar, né? Claro. Então ele foi lá, montou uma de 1.000 ali, uma de 500 ali, uma de 1.000, então cruzou. E ainda falou, olha, você tem que revelar 500 asas. Mesmo assim vai sair granulado. Aí veio a Liana Duval, a Beth estava... Aí filmei os atores e tal. Isso uns 10 minutos. E ele fica lá, e eu gravando também, entendeu?
Aí passou, não chegou 15 minutos, parou, aí vem do Emanuel, dizendo aos responsáveis, eu, diretor, produtor, que era o Souza Lima, a equipe reduzida, entendeu? E estava assim, por gentileza, veja, por favor, desliguem os 2 holofotes, nem era spot, mais fortes. Aí o diretor de fotografia falou, bom, acabou a filmagem, porque não vai ficar borrões, não tem. Mesmo revelando que era uma questão técnica. Aí saímos fora, aí o Souza falou, puxa, mas e agora? Eu falei, não, vamos. Aí eu escrevi assim, sem esses 2 holofotes, fica impossível a continuidade do nosso trabalho. Aí veio outra resposta dizendo, pode desligar os 2 holofotes. Eu garanto. Aí foi briga, porque o Portiolli ateu total, né? E ele falou, olha, admiro você, Clery, você é de cinema, o Souza está entrando, porque o Souza fazia comerciais para televisão, Casas Muri e tal. E era o primeiro investimento dele de cinema. Aí desligou? Não, aí ele falou, vamos desligar. Eu falei, vamos. Meu amigo, o Portiolli ficou louco, foi embora, entendeu? E aí o material foi para a Líder. Aí ele apostou 5 caixas de cerveja contra olha a hora que chegamos na Líder, que bateu. Isso está no início do filme aqui, tá? E eu desafio qualquer técnico, aliás, eu já disse isso 1000 vezes. E eles até hoje não acreditam, porque é impossível. Aí veio uma luz. Não, nós filmamos. Sabe, o que tinha. Vocês desligaram e aí veio. Não, filmamos, ficou com as 2 de 500. Só as 2 de 500. Quando foi revelado o material bruto, todo mundo ficou estarrecido e pregado. O Portiolli nem falava, ele ficou assim. Porque ele falou, jamais na minha vida. Porque impossível, eles não acreditam. Falou, não, vocês estão brincando. Consegui aquela imagem, com aquela clareza. Não, é como se tivesse colocado mais efeitos com gelatina, tudo isso. Você entendeu, querido? Então, aí a coisa muda. Né? Esse foi um dos. Porque por isso que até hoje o filme é relançado, tal. A Beth falando, todas as vezes que eu saio, Clery, os caras me perguntam do Joel, mas nem da novela que eu estou fazendo. Você acredita nisso? Marcou realmente, né? Marcou. E é uma coisa que, né, E assim, acabou que meio que por acaso, as coisas aconteceram meio que por acaso, para você estar nesse projeto, para dirigir esse projeto, foi tudo meio que por acaso, né? Você vê que foi por acaso. Foi. A participação, alguém aparecer com um livro para você, ou alguém estar ali filmando alguma coisa e de repente filmar aquele acidente, posteriormente... até a participação do Chico Xavier no filme, que foi a única vez em que ele participou de uma película. E outra, rapidamente, eu vou falar, porque sem time. Ele tinha no roteiro, a mãe, que era católica, ela não acreditava, aí ele falou, não, mas vamos em Uberaba, porque a mãe, né, falou, tá bom, então eu quero comunicar com ela, foram em Uberaba. No roteiro tem o seguinte, ela chega, a mãe, que é a Liana Duval, com o Carlos Marques, ator, faz o irmão, e o genro, e a Marli de Fátima, uma atriz linda, que ela era modelo, mora no Rio. E o Chico vem saindo do carro, veja você, e eu com esquema de televisão, porque eu falo isso, eu sou muito rápido. Isso, tá entendendo? Eu tenho a agilidade da televisão e o cinema, os caras ficam pensando muito, tem que largar o pau. Falei, vou tirar a câmera, vamos lá. Aí veio e ele falou, eles se encontravam, olha que coisa, polícia, multidão, eles se encontravam, aí ela pergunta, Chico, mas a minha filha, aí ele diz, isso tem no livro, ele diz assim, olha, aí ele segura na mão, ele se concentra, em 1 minuto ele diz, olha, sua filha está bem, você não se preocupe, e que ela vai te enviar uma... Você vai lá e veja nas coisas dela, ela praticava os números, tem um nome no Espiritismo, o problema de letras, que é uma prática não é proibida, mas não é aconselhada pelos espíritas. Você coloca um número de letras e com um copo você vai formando... sim, vai formando Ela frases. Fazia isso escondido. Aí o Chico disse para ela, você volta para São Paulo, ainda disse assim, volta para São Paulo, que você vai encontrar nas coisas dela, e ela praticava isso, mas ela está bem. Imediatamente.
Agora, ele falou, não, eu não posso dialogar, eu sou o Chico. Eu falei, mas aí, como é que eu ia falar para ele? A equipe, ele falou, você vai conseguir, meu filho. E eu falei, bom, aí o tempo já estava armado e aquele terror, eu falei, meu Deus, o que... Aí eu falei, Liana, faz o seguinte, chega para ele, pega na mão dele como normal. Aí, me veio na hora, juro por Deus. E ele segurou, aí ele olhou, aí eu dei estilo. Tem nele, pô, já tinha material, tum, na cara dela, tum. E ela, como se ela tivesse sentado num transe e ele tivesse falado para ela mentalmente, vai. Aí ela, o que foi, mãe, o que é e tal? Não, ele me disse, para a gente voltar. Você está entendendo? Isso foi na hora, não foi premeditado, isso foi Os outros fenômenos, nem eu fico meia hora falando disso. Nosso tempo não é curto, mas adoraria ficar mais aqui conversando, porque é muita história. Isso aqui, na verdade, é um histórico do nosso cinema. Falando em histórico do cinema, no que você está trabalhando nesse momento? Qual é o seu atual projeto? Tiradentes, Sítio Zona Leste. Isso aqui posso até mostrar aqui agora. Olha, na mostra que está aqui em Goiânia, no Cine prestigiem lá. Ali, o pessoal do cinema, por gentileza, eu quero voltar, eu vou ficar aqui uns 8 dias na mostra. Quero conversar com vocês, a gente trocar uma ideia, tudo bem. A fita que eu estou realizando é essa aqui. Isso, Tiradentes... Sítio Zona Leste SP. São 13 histórias, crônicas urbanas do Marcelo Coelho, da Folha de São Paulo. As mulheres já faz parte do piloto. Tiradentes City, Zona Leste SP. Eu não vou atender mais ninguém. Não adianta, ele não quer falar com ninguém. Tá tudo bem? Agora tá. Calma, Gilberto, calma! Conto com vocês aí, gente, prestigiando o pessoal do cinema. É interessante. A mostra fica até que dia? Até o fim do mês. Até o fim do mês a mostra? Exatamente. Até o fim do mês, então. Você fica aqui até que dia? Até o final do mês. Até o final do mês? No final da sessão, a gente está num bate-papo tranquilo. Tem o pessoal da federação aqui de Goiânia. Terminando a sessão, aí é um imenso prazer, tanto da parte técnica de respostas, como também esses fenômenos. Eu acho que vamos até estender, porque é muita coisa que aconteceu e eu já estou habituado a isso. Gente, muito obrigado, querido. Não, eu que agradeço demais da conta, Cleide, você tirar um pouco do seu tempo aí para vir aqui para prestar esse serviço de esclarecimento, de trazer muita informação para o nosso internauta, que é sedento por informação, claro, trazer também essa história do cinema brasileiro, que eu tenho certeza vai enriquecer ainda mais o nosso programa. A você, internauta, então, não se esqueçam, até o final do mês, Cine Ouro, então está acontecendo essa mostra aí, homenageando esse grande cineasta goiano, né? É bom que se diga, gosta de piqui? Adoro piqui. Comedor de piqui? Empadão goiano já comeu? Comi. Bom demais da conta também. Então, assim, é um prazer imenso recebê-lo aqui. E, claro, quando voltar a Goiânia, apareça para nos visitar. Você vai voltar em Goiânia? Agora, terminando, evidentemente, eu estou num movimento através do Adori Otoniel da Cunha e da CVR, o Centro de Recuperação da Juventude, né, do Mr. Black, que estão fazendo um trabalho incrível sobre a recuperação dos garotos de crack. Eu acho que está tendo uma repercussão boa. Então, estou com eles nesse sentido de até orientá-los na formação de cursos de cinema. Eu vou preparar, já estou nesse trabalho. E outra, a literatura, né, do nosso Goiás é rica, a nossa literatura demais, cultural. E eu estou com uma proposta, eu não posso dizer agora. Ei. Eu vou voltar aqui no final do ano, terminando o Tiradentes Sítio Zona Leste SP, para realizar um longa-metragem. Atenção, Adori Otoniel da Cunha, filho, diretor de produção. Que beleza, é bom saber disso. A valorização da literatura goiana, que tem muita coisa boa que pode ser levada para o cinema. Eu tenho certeza que você vai obter muito sucesso com isso e nós goianos vamos ficar muito agradecidos. E eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, foi um prazer recebê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo, Cleide Cunha.
E o DM Entrevista fica por aqui. Você continua na nossa programação. Tchau, tchau. Até o próximo programa e você pode rever essa entrevista quantas vezes quiser através do nosso portal e também através do nosso canal lá no YouTube, tá bom? dmtvgoiania.com.br. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até o próximo programa.